Olá, queridos, queridas. Eu sou Dário Brunet. Estou voltando aqui mais uma vez no nosso canal. Eu tenho certeza que vai ser um momento de coisas extraordinárias. Hoje eu estou aqui com o professor Ariovaldo, mas eu quero falar primeiro para você que nós vamos falar sobre paternidade. Aliás, eu vou falar sobre o impacto da plenitude da paternidade, eu vou falar das consequências do fracasso da paternidade. Hoje nós vamos falar, professor, sobre rebeldia, né? Você vê quantas crianças rebeldes, como tratar da rebeldia. E hoje nós estamos aqui com um professor que é neurocientista, ele vai nos ajudar muito. Eu tenho certeza que vai ser tremendo esse momento. Pastor Dário, acho que agora professor Dário, obrigado por nos receber. É um prazer. Eu sou Ari, sou médico neurologista de formação, mas depois do meu doutorado em neurociência, eu passei a me dedicar a metodologias. E eu estou plenamente encantado, Dário, com o método O Legado, porque eu penso que ele endereça várias questões, e uma delas eu queria até te perguntar, é esse drama de quem tem filhos adolescentes e chega no momento de um impasse, né? É um filho que não quer se comunicar mais com o pai, é uma filha que, por vezes, quer competir com a mãe. Então, eu queria saber primeiro de você, né? Nessas situações, como é que você endereça? Primeiro, eu queria falar que a rebeldia, vou dizer, no mundo espiritual é pecar, consciente contra Deus. Pois eu vou começar falando sobre uma palavra muito forte que está lá no livro de Êxodo, quando Deus fala que os filhos precisam honrar pai e mãe. Honra pai e mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra, que seja bem sucedido. Então, o que é rebeldia? É fazer alguma coisa que Deus não mandou fazer. Ele não mandou honrar? Então, se ela se rebela, se ela não cumpre isso, então, isso chama-se rebeldia. Na verdade, é fazer... O pai não mandou fazer uma coisa, ela não fez. Então, ela insiste em fazer, insiste em desobedecer. Isso chama-se rebeldia. Agora, professor, uma coisa que eu percebo que existem alguns fatores que contribuem para a criança se tornar uma pessoa rebelde. Primeiro, todo mundo sabe que a falta de... a presença, a falta do pai, a presença do pai, né? Que eu sempre digo que isso gera segurança emocional. Outra coisa que eu falo, que quem tem filho na primeira idade, na primeira infância, ela precisa fazer um investimento muito forte. Primeiro, aumentar o tempo de comunicação. Tempo de comunicação, que para mim é fator preponderante. Então, olha só, duas coisas importantes. A presença, que gera segurança emocional, e a comunicação. Se você investir muito na primeira infância, você vai ter menos problemas na adolescência, não tenha dúvida disso. Então, elas não têm tempo para falar. Ó, muitas crianças que se tornam rebeldes, eu já fiz um levantamento, se tornaram rebeldes porque querem falar com o pai, querem falar com a mãe e não tem esse tempo. Não tem esse tempo. O pai não acompanha, a mãe não acompanha e eles estão sem direção. Até porque, professor, eu vejo que o pai ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Como nós sempre falamos, que o pai é o que dá a voz que dá destino, né? Ele está ali para trazer a proteção, a provisão e o destino profético. Então, se ele não faz isso, as crianças estão observando tudo, né? Como eu falei, a falta da presença dos pais gera distúrbio para eles. Eles acabam ficando tensos, nervosos e infelizmente, começam a se rebelar. Dário, interessante, porque quando você fala honrar pai e mãe, apesar da gente estar falando aqui de um princípio bíblico, é algo absolutamente universal. Universal. Né? É básico. Né? Honrar pai e mãe é básico, como também eu acho que é honrar os mestres. Agora, primeiro, você fala de uma coisa muito dolorosa, que são os órfãos com pai e mãe dentro de casa. Né? Eu vejo que a falta de tempo, a correria gera muito isso, então faz todo sentido presença, comunicação. Mas eu quero aprofundar em algo que é ainda mais complexo. A gente tem percebido que transtornos alimentares, né, meninas ali entrando na adolescência ou na própria adolescência, começam a ter, por exemplo, transtornos como bulimia, e a ciência tem mostrado
que muitas vezes é uma menina que não está tendo a condição necessária para amadurecer, para seguir. Então, a minha pergunta para você é, numa situação complexa como essa, você tem uma menina adolescente com transtorno alimentar, meio competindo com a mãe, o pai, nesse caso, pode ajudar? Como é que essas peças se juntam? Porque eu sei que muitas mães têm que fazer os dois papéis, mas o que você sugere numa condição dessa que o pai possa fazer para trazer equilíbrio dessa família e sair disso, que é um transtorno gravíssimo hoje na psiquiatria? É verdade. Mas eu acho, logicamente, o pai é o governador, lógico, mas eu acho que o pai ele precisa ter uma unidade perfeita com a mãe, tem que haver unidade na visão. Entendi. Né? Por isso que eu estava comentando hoje sobre isso, que os filhos precisam ver os pais se amando, se beijando, né? Andando junto. Então, existem algumas situações que, na verdade, os filhos não estão vendo bons exemplos dos pais. Né? Eu quero voltar só a um outro assunto que eu me lembrei agora, que é importante, porque quantos pais cristãos, você que está nos ouvindo, nos assistindo, eu queria lembrar isso para você, que muitas coisas estão acontecendo com os filhos porque os pais não estão praticando as instruções dos princípios milenares. Né? Como você falou, esse é um assunto muito importante, mas muito importante. Mas eu volto a falar sobre isso porque é o básico. Então, eu vou falar sobre o livro de Provérbios. Quando ele fala, educa o teu filho, disciplina o teu filho, ele te dará descanso e delícia para a tua alma. Olha só. Dário, e foi incrível, né? A turma 1 do método O Legado, porque eu penso que ali, como as pessoas puderam compartilhar com você toda essa sabedoria, foi muito interessante ver endereçar mães solteiras, casamentos desfeitos. Então, claro, a gente está conversando aqui sobre tudo isso, mas o método O Legado, para mim, ele é divisor de águas quando o assunto envolve família, mas principalmente paternidade. Faz sentido, né? Foi muito interessante a turma 1. O maior problema dessa geração, eu tenho falado, que não é político, não é social, não é econômica, é a falta de paternidade. Entendi. Eu falei uma vez que eu acho que Deus me deu condições de ser representante de 3 filhos aqui na Terra. Né? Deus nos deu a oportunidade de gerar 3 filhos com propósito deles impactarem uma geração. E eu tenho transmitido isso. Você que está nos assistindo, eu queria fazer um convite já para você, um chamado para você. Dia 26 de outubro, nós vamos estar na nossa 2ª edição, no nosso 2º momento do legado. Vai ser tremendo. Eu tenho tido boas notícias, pessoas que estão sendo restauradas, transformadas. Ora, pessoas que estão até restaurando casamentos, entendeu? Coisas extraordinárias estão acontecendo. Então, dia 26 de outubro, né, vai ser aqui em São Paulo, em Alphaville. Você pode nos procurar, você vai ter todas as informações para se inscrever. A inscrição está lá na descrição, o link está na descrição, e você vai obter todas as informações. Mas, professor, eu queria falar uma coisa muito importante. Voltando a falar sobre... E só um comentário sobre quem, de repente, está pensando em vir ou não nessa 2ª turma do Método Legado. Eu acho que o Método Legado ele conseguiu uma coisa incrível, que foi... Vocês têm um feito que é difícil de... Marcos, Daniel e Tiago, é impressionante. Verdade. Agora, o que é mais interessante, eu acho, que do Método Legado é que você conseguiu modelar um processo, um passo a passo. Isso é genial, Dário, porque se a gente não tem essa possibilidade de replicar essa metodologia, fica muito difícil para depois a mensagem se espalhar e pessoas que não estiverem com você sofrerem essa transformação. Então, é incrível, eu participo na colaboração de metodologias, estruturando isso do ponto de vista de neuroaprendizado, e eu acho que o Método Legado ele conseguiu, de maneira sistemática,
com determinados passos, fazer um indivíduo que quer resolver esses problemas poder se desenvolver. E sem citar que depois que o método termina, a gente tem uma comunidade, né? Essa comunidade se ajuda, você se faz presente. Verdade. Eu arrisco a dizer que o método Legado não tem paralelo aí. É verdade. Eu tenho estado assim, muito feliz porque muitas pessoas, né, nossos alunos, né, os mentorados, têm me dado um feedback. Eu vejo que eles estão crescendo. Para mim é muito importante. E eu tenho alguma coisa que eu faço todas as segundas-feiras, né, nas 4 primeiras segundas-feiras após o legado, eu emiti uma instrução, porque eu sou um homem que acredita muito no poder da instrução, professor, muito, muito. Eu sei que a instrução é que traz mudanças e transformação. Eu não tenho dúvida disso. O legado está muito focado no poder da instrução, nas mudanças, nas transformações. E eu acredito que, nesse próximo, na segunda edição, nessa segunda turma, vai ser mais poderoso, mais forte. Por isso que você que está aí no teu estado, não sei qual é o teu estado, qual é a tua cidade, qual é o teu país, mas, olha, você vai ser muito bem-vindo. Eu posso asseverar para você que mudança e transformação já vão acontecer na tua família já na primeira semana após o legado. Eu tenho certeza disso. Em termos de dinâmica, né, você que nos ouve, eu acho que o que está sendo construído aqui, quando a gente olha no ecossistema de Alphaville, eu ainda não vi um paralelo de uma imersão que tivesse essa organização pedagógica ou andragógica que permitisse uma interatividade em que as pessoas juntas constroem algo, né? É muito emocionante. Eu te interrompi anteriormente, me desculpa, mas eu achei que fazia importante a gente falar disso. Eu digo que, por exemplo, o que eu fiz para os meus filhos, hoje mesmo quem me assessora aqui, que me ajuda muito, é meu filho Daniel Brunet, está aqui no estúdio. É um querido, né? Um querido. Né? Sabe tudo. É, o querido. E eu fico feliz, né? Saber que ele pode me ajudar. O Daniel, você sabe, é um jornalista, né? Um profundo conhecedor da parte de comunicação. Eu tenho visto o crescimento dele aqui no Brasil, estou feliz por isso. E saber que um dos meus filhos está me assessorando aqui. Estou feliz por isso. Então, para você que está nos assistindo, talvez você não sabe, eu sou o pai do Thiago Brunet, do Daniel Brunet e do Marcos Brunet. Né? São três crianças que estão impactando uma geração. E o que eu estou fazendo, o que eu fiz com eles, a instrução que eu dei, o conselho que eu dei, é isso que eu estou fazendo no método. É no método, entendeu? Eu tenho convicção do que aconteceu com meus filhos, vai acontecer com teus filhos também. Então, por isso, você precisa se preparar, você precisa se inscrever o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que ainda em 2024, mudanças e transformação vão acontecer na vida dos teus filhos. E quem entra agora tem uma chance interessante, porque como é a segunda edição, a gente ainda está trabalhando com essa lógica de grupos menores para desenvolverem. Então, acho que essa oportunidade do que está acontecendo agora, ela não vai se repetir. Eu acho que daqui a um tempo, a um ano, vai estar num outro patamar. Então, eu acho que assim, essa capacidade de aproveitar o momento é fundamental para agora, né? Para dia 26 de outubro vai ser muito interessante. Eu vou estar aqui com você, né? Que bom. Ajudando na imersão. Eu tenho certeza. Pode ser algo que pode mudar a vida dessas pessoas que, por exemplo, estão perdidas e não sabem como lidar com o filho rebelde, que a filha que por hora não amadurece, por hora compete com a mãe. Então, vai ser muito bom, né, Dário? Eu falei com o Daniel ontem que ontem eu recebi um convite de um grupo de líderes lá de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, que eles querem fazer lá, implantar lá também, em Nova Friburgo. Aí o Daniel vai decidir, vai resolver isso. Mas eu acho importante, você que está nos assistindo, sabe, não perca essa oportunidade, porque eu tenho certeza que grandes coisas vão começar a acontecer na tua família. Isso vai ser muito importante para as mudanças, para as transformações. Eu sempre uso essa palavra, mudança e transformação, porque eu trabalho em cima. Porque você imagina que o legado ele é muito forte. O legado ele vai trazer um impacto em toda a tua família, vai impactar a tua família. Não é só, porque nós falamos de coisas muito poderosas, nós falamos muito do amor, falamos muito da presença do Espírito Santo, né, que é uma pessoa
é uma pessoa, é a nossa maior fonte de ajuda. Nós falamos no poder do perdão. Então, existem coisas poderosas que vão acontecer naquele momento. São 6 horas, né, Daniel? 6 horas, né? De instrução. Então, eu acredito que vai ser a tua vez, vai ser a vez da tua família de ser abençoada. E do ponto de vista de aprendizado, eu acho que o legado conseguiu fazer uma coisa muito interessante do ponto de vista neurocientífico, que é o seguinte. Primeiro, muito conteúdo teórico, você realmente é uma sabedoria. Então, o conteúdo é muito bom. Segundo, provocou um processo reflexivo. Quem estava ali pôde refletir. E sedimentou o que a gente chama de movimento e mudança. Muitas vezes a pessoa, depois de uma imersão assim, ela tenta mudar, mas ela ainda não consegue. Ela está fazendo um movimento. E, geralmente, é o que a gente está vendo com essa turma, depois de 30, 45 dias, ela começa aí sim viver a mudança. Então, é muito interessante, na ótica de educador, ver como é que a metodologia está seguindo esse fluxo que vai permitir com que as pessoas aprendam, reflitam e consolide um movimento em mudança, inclusive comportamental, sem falar, claro, do que vem aí, que é do sobrenatural. Né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Vamos terminar voltando no assunto da desobediência. Sim. Né? Eu volto a falar no livro de Provérbios, porque ele fala para usar a vara, a disciplina, a correção, corrigir. E uma vez um homem falou para mim, eu nunca vou disciplinar meu filho. E eu falei, meu Deus do céu. Quer dizer, vai sofrer muito, o custo vai ser muito alto para ele. E a Bíblia diz que você tem que, sim, disciplinar, corrigir, logicamente, e amar. Você precisa amar, corrigir, disciplinar. E se você precisar colocar ele de castigo, você precisa botar, por exemplo, eu usei a vara física nos meus filhos, varinha de amendoeira. Daniel está aí. Eu sei de tudo, porque eu não posso contar aqui. Mas, todos os 3 estão aí rompendo, vencendo, estão no altar. Então, papai e mamãe, você precisa se disciplinar desde cedo, desde o berço. Você precisa ensinar teu filho, corrigir. Entendeu? Tem, por exemplo, uma opção de mães fala comigo, meu bebê, ele só quer ficar no colo. Não, você tem que disciplinar do berço, deixa ele lá, deixa ele chorar um pouco. Deixa isso, com a disciplina começa lá no berço. Dário, mas você tem uma coisa muito forte que é o amor, né? Então, quando a gente fala a história, né, da varinha, uma coisa hoje super complicada, eu acho que eu mencionei, eu tive um professor de judô, quando a EPCAR, a Escola Preparatória de Cadeias do Ar, trouxe um japonês para ensinar judô lá em Barbacena, e era tudo feito com muito... Não era uma punição cruel, muito pelo contrário. E eu vejo que, no seu caso, tudo que você faz tem muito essa base de amor, né? Então, você consegue combinar disciplina, pôr limite, mas com uma base amorosa, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que tem que ter disciplina. Aí eu vou responder. Um dos maiores problemas da rebeldia realmente é a falta de disciplina, a falta de correção. Logicamente, somado ao amor, claro, o amor é a base de tudo. O amor, a Bíblia diz que o amor é o oxigênio do reino de Deus. Então, por exemplo, quantas vezes eu disciplinei, mas a gente falava, papai disciplinou porque papai ama. Porque nós sabemos, conhecemos lá na frente, o que seria lá na frente. E nós conhecemos os princípios milenares. Se deu certo lá no passado, vai dar certo aqui também. Então, quando nós começamos a corrigir nossos filhos, disciplinar, dar uma direção para eles, nós vimos quantas mudanças aconteceram. Né? Eles ficaram aborrecidos? Claro, ficaram aborrecidos. Mas ficaram aborrecidos, mas hoje eles estão entendendo que eles estão vivendo a melhor etapa da vida deles, por causa da disciplina, por causa do amor, por causa da correção. Dário, mas detalhe aquele momento que eu achei incrível, que mesmo o filho desviado, você usa uma abordagem que não escala a violência. Você fala no legado que, em determinados momentos, a melhor coisa que a gente tem que fazer é amar, é esperar. Como é lidar com isso? Porque, às vezes, o filho está nos caminhos, é complicado, e eu acho, de novo, você tem muito essa lógica do amor. A gente chama muito hoje de comunicação não violenta. É importante, né? Isso aí, por quê?
Por exemplo, nós já tivemos na minha própria casa, né, um que se desviou, e nós entendemos que tem duas soluções: o amor e depender do Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda, né? Como eu falei, é o nosso gerador de energia. E nós começamos a depender realmente do Espírito Santo. Eu falei uma vez para minha esposa, não vamos chamá-lo mais para vir para a igreja, vamos orar, porque há um poder. Aí eu vou falar que realmente há um poder na oração. E nós começamos a orar. Outra coisa, nós tínhamos conselheiros, eu sempre falo, né? É muito importante você que está nos ouvindo, nos assistindo, ter conselheiros, né? Alguém que não tome nenhuma decisão sem falar com os conselheiros. O que aconteceu conosco? Quando nós percebemos que o nosso filho tinha se desviado dos caminhos do Senhor, saiu da igreja, e nós ficamos realmente desesperados, mas nós, primeiro, procuramos conselho, começamos a depender de Deus. E não ficamos toda hora falando, vem para a igreja, não. No início nós até falamos, mas depois nós entendemos que não era esse caminho. E aconteceu. Deus nos respondeu, ele voltou, e é uma bênção nessa geração. É muito legal. Tem que ser por amor também. O método legado realmente é um código de conduta, de alguma forma, né? De boas práticas para viver, acima de tudo, a paternidade. Muito bom, Dário. Então, eu quero deixar para você aí que está nos assistindo esse convite especial. Fale para os teus amigos, fale para o pessoal da tua igreja, da tua empresa, sabe? Talvez você esteja vivendo uma situação terrível na tua família, na tua casa, no teu casamento. Chegou a tua vez, chegou a vez da tua família, chegou a vez de você ver teus filhos restaurados, mudados. Deus vai fazer coisas extraordinárias, tá bom? Nos acompanhe, vai lá no link, está na descrição. Você vai ser muito bem-vindo. Alphaville, São Paulo, 26 de outubro. Te espero lá, em nome de Jesus. Amém.